Aula 30 do curso Desenvolvimento Orientado a Componentes com UML, título Desenvolvimento de Software, parte prática, focada na etapa 6. Muito bem. O que nós queremos com a etapa 6, aí está no nosso diagrama de atividades que mostra o processo de desenvolvimento de software orientado a componentes. Especificação estrutural do programa. Então queremos obter a especificação estrutural do programa, queremos fazer isso com o nosso exemplo Pentágono, na interface da ferramenta de edição. E o que nós queremos produzir agora nessa prática que segue? Bom, nós temos como entrada da etapa 6 os componentes do programa já definidos e as suas interações. Quer dizer, a informação que está nos diagramas de atividades e nos diagramas de sequência. Muito bem, e agora a saída da etapa 6, o resultado da etapa 6 é o quê? É a especificação estrutural do programa, produzida, modelada, descrita em diagrama de componentes e diagrama de utilização. Então, o diagrama de componentes mostram os componentes do meu software. Lembrando, um componente no diagrama de componentes aparece apenas uma vez. E no diagrama de utilização seria a ideia de instalação do meu programa, né? As instâncias do meu programa organizadas e conectadas para a execução do meu programa. Então queremos produzir esses dois diagramas e faremos isso já na interface da nossa ferramenta de modelagem. Aqui na etapa 6, então, nós já tínhamos os componentes identificados e para o diagrama de componentes, essencialmente o que nos falta é estabelecer as ligações entre componentes. Então, olhando aquilo que nós fizemos, os diagramas de sequência que nós fizemos, nós observamos o que? Olha, componente interface usuário e componente lógica Pentágono, há conexão entre eles, há conexão entre componente interface usuário e componente interface servidor, e não há conexão entre esses dois componentes aqui, lógica Pentágono, interface servidor. E o artefato NetGame Server, naturalmente, está conectado ao componente interface servidor. Bom, no diagrama de componentes, essencialmente, nós colocamos os três componentes e o vínculo entre eles. Então, a ideia é que o componente lógica, aqui está, vamos mexer na ordem desses componentes. Então, o componente interface usuário, ele vai estar conectado tanto ao componente interface servidor quanto ao componente lógica Pentágono. Então vai haver uma ligação entre esses componentes e não haverá ligação entre o componente interface servidor e o componente lógica Pentágono. Então observem que essencialmente o diagrama de componentes é isso. E como seria o nosso... Então, o diagrama de componentes fechou. Vamos agora para o diagrama de utilização, Deployment Diagram. Eu já deixei um diagrama previamente criado aqui. E, basicamente, um programa Pentágono, ele funciona como? Bom, ele funciona envolvendo dois jogadores, então envolvendo três nodos, cada nodo representando uma localização. Criemos, então, aqui os três nodos. Com seus nomes. Então aqui, os três nodos, jogador 1, servidor e jogador 2, o que nós teremos dentro de um servidor, quer dizer, cada jogador, dentro de um jogador, cada jogador é um cliente. Um cliente terá exatamente os mesmos elementos que eu tenho aqui no diagrama de componentes. Vamos colocá-los lá então. Aí estão então os dois clientes com os três componentes colocados em cada um. E no servidor, esse elemento do meio, vou colocar o quê? Vou colocar o NetGame Server. O NetGame Server, ele não é um componente, ele é um artefato. NetGame Server, aí está. Muito bem. E a ligação entre esses nodos é o quê? Cada cliente está ligado ao servidor.
Muito bem. Dimensionar isso. Então aí está, esse é o nosso diagrama de utilização, né? E aqui está, né? Então a organização das instâncias de componentes e mais o artefato NetGames server, opa, não está errado. Não, está certo. E o artefato NetGames server, aí está. E o diagrama de utilização e o diagrama de componentes com os componentes e seus relacionamentos. Então esse é o resultado da etapa 6. Então a aula da etapa 6 encerramos por aqui.